Pessoal, continuando nossos estudos aí sobre a LDB atualizada para 2025, paramos aqui na seção 2 da educação infantil, artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em: inciso 1, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. 2, pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Inciso 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Inciso 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Inciso 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Pessoal, a educação infantil é oferecida em creches para crianças de até 3 anos e em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Existem regras comuns para a organização desse nível de ensino, incluindo 1. Avaliação do desenvolvimento das crianças sem fins de promoção para o ensino fundamental. 2. Uma carga horária mínima de 800 horas por ano, distribuídas em pelo menos 200 dias de trabalho educacional. 3. Atendimento mínimo de 4 horas diárias, para o turno ser considerado parcial, e de 7 horas para que a jornada seja considerada integral. 4. O controle de frequência deve ter aí uma atenção para que a presença mínima seja de 60% das horas ofertadas. 5. Emissão de documentação que registre o desenvolvimento e aprendizado da criança. Pessoal, não há reprova na educação infantil. Aí você vai me perguntar, mas professor, como assim então controlar a frequência para que seja aí de no mínimo 60% das horas? Bom, essa frequência ela tem que ser observada até para que, se o aluno continuar mantendo aí as faltas, o conselho tutelar ser acionado para tomar providências, porque criança e adolescente entre 4 e 17 anos de idade, obrigatoriamente pela lei, tem que estar dentro da escola. E mesmo não tendo objetivo de promoção na educação infantil, se esse mínimo aí de presença de 60% não estiver sendo atingido, a unidade escolar tem que acionar sim aí, os órgãos competentes para averiguar o porquê dessa criança não estar frequentando a escola na idade obrigatória. Vamos falar um pouquinho agora do ensino fundamental. Aliás, vamos ver a parte do ensino fundamental descrito aqui na LDB. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura,
da escrita e do cálculo. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, nesse artigo, pessoal, a gente teve citado aí, por exemplo, um ensino à distância que só vai ocorrer no ensino fundamental em caráter emergencial. Vou dar um exemplo, a pandemia da Covid-19. No momento em que a gente teve aí a interrupção das aulas presenciais por emergência, por conta da pandemia, o ensino pôde ocorrer à distância. Destacar também aqui essa questão dos símbolos nacionais. Um exemplo de símbolo nacional é a bandeira. Outro exemplo é o hino nacional. Então, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal, podendo ser trabalhado em todas as disciplinas aí do currículo, tá bom? Dentro do ensino fundamental. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Bom, pessoal, então o ensino religioso ele é de matrícula facultativa. Só que como ele é parte integrante da formação básica do cidadão, ele é ofertado no ensino fundamental. E por que que ele é facultativo? Não é porque tem aquela velha briga lá de doutrinar sobre religião X ou motivar com que o aluno tenha uma religião Z ou uma religião A, não é isso. Muita gente acha que é por isso que ele é facultativo. Na verdade, ele é facultativo por conta de quem não tem religião. Tem pessoas que não acreditam em religião alguma. Então essas pessoas têm o direito de escolher estudar ou não sobre as religiões, porque o ensino religioso ele não é para doutrinar e nem para falar qual religião é melhor ou qual é pior. Na verdade, ele está ensinando sobre as culturas ali envolvidas, impregnadas em diversas religiões, principalmente falando as que a gente tem aqui no Brasil, mas também do mundo. Então não é para doutrinar, não é para motivar alguém a aderir a uma ou outra religião, é para falar de todas as religiões de modo geral, mas existem aqueles que não acreditam de maneira alguma em religião e não têm interesse em estudar, então por isso que gera essa questão aí de ser facultativo, no caso de quem não quiser ter uma aula aí sobre as religiões, poder optar por não tê-la, tá? Parágrafo 1º. Isso, só voltando ali um pouco, falar do ensino religioso, isso aí tem a ver, claro, também com o que a família decidir, até porque o aluno, ele é menor, não tem como tomar todas as decisões ali sobre a sua vida por si mesmo.
Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Para dar aula de ensino religioso, muitas redes aceitam aí uma pós-graduação em ciência da religião, mas já temos aí muitas instituições, principalmente à distância, ofertando esse curso aí de ciências da religião, que é o curso mais comum aí que a pessoa faça de licenciatura para poder lecionar educação religiosa, né, ou ensino religioso. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos do ensino religioso. Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Então a intenção é que, com o tempo, isso está previsto também no Plano Nacional de Educação, o ensino fundamental passe a ser ali em tempo integral, que é aquela jornada mínima lá de ao menos 7 horas diárias para ser considerado integral. Bom, vamos analisar agora, de um modo geral, tudo que a gente viu nessa parte do estudo aí sobre o ensino fundamental dentro aqui da LDB. O ensino fundamental é obrigatório, gratuito na escola pública e dura 9 anos, começando aos 6 anos de idade. Seus objetivos são promover a formação básica do cidadão, incluindo o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e cálculo, a compreensão do ambiente natural e social e o fortalecimento dos laços familiares e da solidariedade na sociedade. A LDB permite que os sistemas de ensino dividam o ensino fundamental em ciclos e adotem a progressão continuada, desde que observem as normas do sistema. O ensino deve ser ministrado em língua portuguesa, mas as comunidades indígenas podem usar suas línguas maternas. Além disso, o ensino à distância pode ser usado como complemento ou em situações de emergência. O currículo do ensino fundamental deve incluir conteúdos relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é obrigatório incluir o estudo dos símbolos nacionais no currículo. O ensino religioso é de matrícula facultativa, mas faz parte da formação básica do cidadão e deve respeitar a diversidade religiosa do Brasil, sem promover proselitismo. A jornada escolar no ensino fundamental deve ter pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, e o período de permanência na escola pode ser progressivamente ampliado, inclusive para tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. E, enfatizando aqui, né, pessoal, a LDB traz claramente que os sistemas de ensino devem arrumar meios ali para que progressivamente esse ensino fundamental venha a ocorrer de maneira integral, sendo ali, claro, considerado turno integral, um mínimo de 7 horas de aula ali por dia, tá? Para ser considerado integral.